Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Tudo bem? Nós estamos aqui novamente para que através dessa ministração todos nós possamos ser edificados por esta palavra que Deus fará chegar ao seu coração através dessa ministração. Por isso eu quero convidar você neste momento, para se concentrar e dedicar ao Senhor esse tempo como culto em oferecimento a Ele, para a sua honra e para a sua glória e para a sua edificação. Por isso, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro escrito por Moisés, livro de Êxodo, que faz parte do Pentateuco, Êxodo, capítulo de número 14, e leremos os versículos de 10 ao versículo 16, e depois daremos um salto, leremos os versículos 21 ao 29. É um clássico da história bíblica, mas uma história marcante e que muitas lições podemos dela tirar. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias, Êxodo capítulo de número 14, versículo 10 ao versículo 16. Eu vou lhe conduzindo nessa leitura. Assim diz o texto sagrado: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo de número 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo de número 21 ao 29. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios e emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Versículo de número 26. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos edifique, nos abençoe nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, diante do que nós acabamos de ler, eu quero
dar um tema para essa nossa mensagem: na jornada do mar da vida. O contexto do que acabamos de ler fala-nos do êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, que vivia escravizado 400 anos. Esse povo foi liberto em meio à 10ª praga permitida por Deus, que foi a morte dos primogênitos lá no Egito. Então, no deserto, começava a jornada do povo de Israel em busca da terra prometida. E o Mar Vermelho foi o primeiro obstáculo depois que saíram do Egito. Mas só que não foi fácil assim, porque conquanto quisessem deixar o Egito não queria deixá-los. Houve uma grande perseguição pelo deserto, onde muitos israelitas pensaram em desistir e voltar para o Egito, para a velha vida. Daí precisamos entender uma coisa, que quando iniciamos nossa jornada no mar da vida, rumo à terra prometida, temos que tomar muito cuidado, porque os obstáculos do caminho tendem a nos fazer pensar em retroceder. Os obstáculos do caminho podem nos levar a uma falsa sensação de achar que a escravidão do Egito é melhor do que a nossa liberdade no deserto. Esse tem sido o pensamento de muitas pessoas, porque enquanto estavam dominadas pelos vícios e pelas fantasias mundanas, presas no estilo de vida no Egito, pecados, viviam acomodadas. Mas quando são libertadas da vida do Egito, do domínio, do pecado, passam a ter que perseverar numa firme fé em Deus para conseguirem resistir às surpresas da jornada da vida, para chegarem à terra prometida, para chegarem a Canaã. Porque Deus não quer que vivamos uma vida de sofrimentos. E quando Ele nos tira e nos liberta do poder do Egito, nos concedendo a liberdade e a oportunidade de uma nova vida, Deus espera de cada um de nós que tenhamos atitudes que nos levam a superar as adversidades da jornada do mar da vida. E nesta hora eu gostaria de compartilhar com você 3 atitudes que devemos ter na nossa jornada. A primeira atitude: não pare por causa dos impossíveis que estão diante de você. Coloque os teus olhos no versículo de número 15 do capítulo 14 de Êxodo. O versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando o povo de Israel murmurava contra Moisés e pensava que estava tudo acabado, porque atrás vinha Faraó e seus carros e cavaleiros, e à sua frente um grande mar vermelho, todo o povo estava se vendo sem saídas, em desespero, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E quando se viram assim, a primeira coisa que fizeram foi pensar em retroceder, em voltar atrás, em voltar para o lugar da escravidão no Egito. Estavam pensando em voltar à velha vida do passado. E quantas pessoas também que conhecemos, que quando enfrentam problemas, a primeira coisa que vem à mente é desistir da jornada e voltar a ser a pessoa que eram antes. Mas, meu querido, escute, independente do que você esteja passando, Deus não quer que você volte para a vida de Egito. Deus não quer que você volte para a vida de escravidão. Deus não quer que você volte a viver a vida de escravidão, de práticas de pecado, de derrotas e sofrimentos. Mas Deus deseja que você avance. A ordem de Deus para você é: marche. A ordem de Deus para você
O que Deus deseja para a sua vida é que você avance, é que você progrida, é que você avance, que você marche avante, para frente, para conquistar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que marche, ou seja, Deus diz a Moisés para falar ao povo para não se intimidar com os desafios da caminhada. E na verdade, semelhantemente, todos nós convivemos com circunstâncias que parecem ser o fim, que são altamente ameaçadoras para o nosso futuro, porque o Mar Vermelho era para o povo de Israel um ponto final, era o fim de seus projetos, era o fim de seus sonhos, era na verdade o fim da linha para um povo que só queria ser feliz, deixando a escravidão e experimentando a liberdade de 400 anos de escravidão desde os seus antepassados. Então, entre Faraó e seus carros e cavaleiros e diante do Mar Vermelho, eles pensavam que tudo tinha acabado naquela circunstância. Mas se o sentimento de medo dizia dentro de cada um deles que tudo tinha acabado, Deus dizia que não era o fim, mas era apenas para marchar. Deus está dizendo a você: não recue, não desista diante de seus obstáculos. Deus sabe que existem pessoas aqui nesta noite que estão me ouvindo, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, que estão pensando em desistir de tudo, que estão fracas porque não veem solução para os seus problemas, porque não estão vendo passagem em meio ao seu Mar Vermelho. Mas o que Deus está falando hoje aqui, para aqueles que estão sem esperança e que não veem saídas, é que marchem. Mas pastor, você pode me perguntar, o que isso significa para mim? O que isso significa para a minha realidade? Isso significa que Deus está esperando de você uma atitude de fé que você precisa ter na sua vida. Deus está dizendo para você avançar, a marchar. Significa que Deus espera de você fé. Deus não quer que você fique parado, inerte. Deus não quer que diante da circunstância você fique passivo, como alguém que está vencido. Deus não quer que vivamos como um derrotado, porque nós somos mais que vencedores. E no entanto, Deus deseja que você se levante para lutar, para marchar e enfrentar com galhardia, enfrentar com coragem aquilo que tenta paralisar você e dominar a sua fé. Assim como Deus mandou o povo de Israel marchar diante do Mar Vermelho, Ele hoje nos diz que não podemos desistir diante das circunstâncias que se apresentam como obstáculos para a nossa vida. Deus não quer que você desista diante dos obstáculos que estão à sua frente. Bem, em segundo lugar, na jornada do mar da vida, tiramos aqui, dentro desse contexto, um outro princípio para nós, uma outra atitude importante. Para toda atitude de fé, Deus tem uma resposta. E aí eu chamo você para comigo olhar o versículo de número 16 e 21 do texto em apreço. E tu levanta o teu bordão, Moisés, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21 de Êxodo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Queridos, aqui vemos Deus dando uma ordem a Moisés para ele levantar o seu bordão, levantar a sua vara e o seu cajado. E este cajado de Moisés significa o poder e a autoridade que Deus o havia passado às suas mãos. E naquele momento Deus chama Moisés para tomar uma atitude de fé. De um lado, os israelitas murmuradores, reclamadores, faladores, querendo desistir, querendo olhar para trás.
À sua frente, o mar vermelho, um grande impossível, uma circunstância tão impossível para Moisés e todo aquele povo. Mais atrás vinha Faraó e seus carros e seus cavaleiros. E Deus pede a Moisés para tomar uma atitude de fé, porque Moisés não podia estar de braços cruzados diante daquela circunstância apavorante. Ou seja, Moisés não podia estar sendo dominado por aquela situação que desafiava a sua fé. Como hoje não podemos deixar que as circunstâncias, que as coisas aconteçam sem que usemos a nossa fé. Não podemos deixar de usar a nossa fé. Essa é a arma tão poderosa que Deus também nos deu. Porque a fé é um instrumento que Deus nos deu para experimentar o impossível. Hoje não podemos deixar que as coisas aconteçam sem que nós usemos a nossa fé. Não podemos deixar de usar essa arma tão poderosa que Deus também nos deu, chamada fé. Porque não podemos estar diante das batalhas da vida com as nossas mãos abaixadas. Mas vejamos que Deus ordenou que o seu servo Moisés levantasse o seu cajado sobre aquele imenso mar. E podemos entender uma coisa aqui, que se Deus deu a Moisés o cajado lá no passado, era porque Deus sabia que Moisés precisaria dele. E a nós hoje, Deus nos deu um poderoso instrumento que é a nossa fé, porque Deus sabe que nas muitas circunstâncias da vida precisaríamos da fé para romper com os impossíveis que surgissem em nosso caminho. E Deus, assim como falou com Moisés, fala comigo e com você agora, para termos atitudes de levantarmos o nosso bordão, o nosso cajado, que é a nossa fé hoje, diante desse nosso mar vermelho. Porque Deus já nos revestiu de autoridade. Ele nos ungiu com o Espírito Santo e poder, e agora devemos usar a nossa fé e não ficarmos atados e presos a uma circunstância que parece que vai levar-nos à derrota. O povo de Israel já havia colocado Moisés contra a parede, já havia pensado em desistir, já havia lembrado da vida do Egito, já havia falado que se fora para morrer daquele jeito no deserto, era melhor estar no Egito, na escravidão. No entanto, Moisés precisava dar uma resposta, porque nas situações da vida não podemos viver por vista, por aquilo que vemos, mas por fé, por aquilo que nós não vemos, mas cremos. Por isso Moisés, sob a direção de Deus, levanta o seu cajado, levanta o seu bordão, passando a usar a sua fé, e como para toda atitude de fé, Deus tem uma resposta. O grande e terrível mar vermelho se abriu bem diante de seus olhos, para todo o povo de Israel passar a seco. Mas aí você pode me perguntar: pastor, Deus, com o seu inenarrável poder, não poderia abrir o mar sem que Moisés precisasse levantar o seu cajado? E a minha resposta seria que sim, Deus poderia ter aberto o mar sem que Moisés precisasse levantar o seu cajado. Ele poderia. E foi o próprio Deus quem abriu o mar, e não Moisés, é bem verdade. Entretanto, precisamos entender que Deus fez esta grande maravilha por meio da fé de um homem chamado Moisés. Então, meus queridos, quantas coisas nosso Deus quer fazer em nossas vidas, através de nós, e não faz por causa da nossa incredulidade. Quantas proezas e maravilhas não vemos acontecer, porque simplesmente não usamos a fé, não levantamos nosso cajado.
O nosso Deus quer fazer tantas coisas em nosso meio, e tudo o que Ele espera de nós é que levantemos o nosso cajado, é que coloquemos a nossa fé em ação para o mar se abrir. Eu não sei qual é o impossível que está diante de você agora, eu não sei o nome do seu mar, mas uma coisa eu sei: deixemos Deus abrir o mar da nossa vida, mas saibamos que, conquanto Deus seja o agente do milagre, eu e você somos os instrumentos em suas poderosas mãos que Ele deseja usar. E tudo o que Deus deseja encontrar na sua e na minha vida é uma fé invergável, uma fé impoluta, indestrutível e perseverante nele. Você de repente está vivendo em meio a uma circunstância que está muito difícil, mas você precisa saber que Deus não está indiferente à sua necessidade. Deus não está descostas à sua luta, à sua crise, à sua fragilidade, mas Ele deseja transformar a sua realidade, e Ele quer fazer isso através de você, porque Deus é o agente transformador, e nós somos os instrumentos que Ele deseja usar. E para experimentarmos os milagres de Deus é necessário uma coisa: acreditar. É necessário uma coisa: crer. Coloque-se aonde você estiver agora, me ouvindo, me vendo, participando dessa ministração. Se você pode se colocar de pé, faça como Moisés, levante o teu cajado, levante as suas mãos em uma atitude de fé e diga para esse mar que tem um nome. Você sabe o nome do seu mar vermelho que está fechado na tua vida, e diga com fé para que ele se abra. Em atitude de fé, diga para o Senhor: Senhor, nesta hora que eu estou aqui no meu quarto escuro, nesta hora que eu estou aqui nessa circunstância, eu creio em atitude de fé, eu levanto as minhas mãos em direção a tudo aquilo que está fechado e que está me impedindo de continuar a jornada da minha vida, e espero a resposta do Senhor. Ore, use a tua fé, esse é o teu cajado que Deus lhe deu para abrir o que está fechado na tua vida, para abrir este mar vermelho que insiste em se manter fechado para você. Use a tua fé, porque para cada atitude de fé, Deus tem uma resposta para você. Em terceiro lugar, na jornada do mar da vida, a terceira atitude que nós precisamos aprender aqui é que devemos acreditar que existe um Deus que jamais, que nunca nos deixa sozinho. Eu queria que você olhasse comigo os versículos 22 ao 25, que diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos com os cavalos de Faraó, os carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília de manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, ele viu lá no acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos à presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Aleluia! Creia que existe um Deus que não te deixa sozinho. Queridos irmãos, vejamos que nessa situação de aperto do povo de Israel, Deus já os havia mandado marchar, havia mandado Moisés erguer o seu bordão, o seu cajado, diante do mar vermelho. E não apenas isso, mas Deus Todo-Poderoso, além de ter falado com o seu povo, dando as coordenadas do que deviam fazer, ele mesmo também agiu diretamente nesta batalha do bem contra o mal. Porque o texto que lemos nos mostra que após o mar se abrir, o povo passava em seco, enquanto um muro de águas ficava à direita e à esquerda para o povo prosseguir a jornada.
Mas Faraó e o seu exército entraram também na passagem do mar para perseguir o povo de Deus. E o Senhor Deus tomou logo as providências em favor do seu povo. O texto diz que Deus alvoroçou o acampamento dos egípcios. Lá, o Senhor quebrou as rodas dos seus carros para que eles andassem com dificuldades e não alcançassem os egípcios. Estamos vendo que Deus não apenas falou com o seu povo, mas também trabalhou diretamente a favor do seu povo, de forma que até os egípcios, ao perceberem que Deus estava lutando pelo seu povo, disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Então Moisés estendeu a mão novamente sobre o mar, e o mar se fechou, e assim Israel pôde ver todos os egípcios mortos na praia do mar, como consta no versículo de número 30 desse texto. Com isso, podemos ter a certeza de que, ainda que nos momentos difíceis da vida, seus amigos, parentes e vizinhos podem até te abandonar, mas creia que existe um Deus que jamais deixará você sozinho. Moisés e o povo de Israel não estavam sozinhos nesta batalha, de forma que até os inimigos reconheceram que o Senhor pelejava em favor de seu povo, porque Deus não faz uma obra pela metade, Ele faz a obra completa. Deus não havia tirado o seu povo da escravidão do Egito para os entregar nas mãos de Faraó no deserto e os deixar morrer afogados no mar, porque Deus é um Deus de promessas. O futuro do seu povo não era nas profundezas do Mar Vermelho, ou simplesmente novamente presos pelos egípcios, mas o futuro do povo de Deus era a terra prometida. Então vemos que por mais que aconteça percalços, infortúnios, dificuldades e aflições na jornada do mar da vida, tudo isso faz parte dos planos de Deus para nos levar a descobrir que com Deus é possível vencer os obstáculos do caminho. E quando nós saímos de uma grande provação como esta que os israelitas passaram, nunca mais somos as mesmas pessoas. O nosso nível de fé aumenta, nós somos habilitados por Deus para vencer coisas ainda maiores. Existem problemas que não tomamos nem conhecimento, é bem verdade, de como foi, por exemplo, solucionado. O povo de Israel marchava mar adentro, fugindo dos egípcios, enquanto Deus alvoroçava o acampamento dos egípcios e quebrava as rodas dos seus carros para que eles não alcançassem o povo de Deus. Os israelitas não viram o agir de Deus diretamente no acampamento dos inimigos, mas perceberam depois que não foram capturados pelos egípcios. Deus os havia livrado, mas eles não viram a forma como Deus completou seu livramento. Você e eu também já recebemos e estamos recebendo e receberemos grandes livramentos que nem temos noção de como Deus fez e trabalhou a nosso favor. Portanto, não reclame que Deus está demorando a te atender. Não tente ajudar Deus, porque Ele sabe o melhor momento de agir. E o inimigo sabe que você não está sozinho. O inimigo sabe que você não está só. Mas o próprio Deus está com você e guerreia as suas guerras, e enxuga as suas lágrimas, e levanta você para vencer. E saibamos de uma coisa: o fato de Deus estar conosco, isso não vai nos isentar de passarmos pelas duras provas da jornada do mar da vida, mas certo é que ninguém pode destruir quem Deus plantou para vencer. Ninguém pode impedir
a vitória do povo de Deus. Se tem um mar vermelho na sua vida, saiba, você não vai enfrentá-lo sozinho. Deus está com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então vimos nesta noite que na jornada do mar da vida precisamos ter algumas atitudes que certamente nos ajudarão a prosseguir mesmo diante dos obstáculos. E as atitudes que Deus espera da sua vida é que você não pare por causa dos impossíveis que estão diante de você. Deus está te chamando para marchar. Deus espera que você entenda que para toda atitude de fé, Ele tem uma resposta, Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Deus fez um milagre, mas Moisés só pôde ver o milagre que Deus fez porque ele obedeceu usando o seu cajado, usando a sua fé ali diante daquele impossível. Para cada atitude de fé, Deus tem uma resposta para você. Então, Deus espera que você acredite que não está sozinho em meio às tribulações, mas a presença dele está com você, lutando por você, mesmo que você não o veja. Qual o nome do mar que precisa se abrir para você passar? O nome do mar de Moisés era Mar Vermelho. Mas qual é o seu impossível hoje? Deus está chamando você para usar a sua fé. Use a sua fé. E lembre-se que Deus é o agente do milagre. E você é um instrumento que Ele quer usar para fazer o milagre acontecer. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos comigo nesse momento para nós orarmos? Pai, nesta hora, eu apresento esta vida preciosa que está fazendo parte deste culto, está recebendo essa mensagem agora. E esta mensagem entrou dentro dela trazendo esperança. Pai querido, em nome de Jesus, que ela seja uma pessoa agora despertada pelo Teu Espírito Santo para usar a fé e jamais retroceder, mas avançar, porque a fé pode nos levar a experimentar o impossível. Querido Deus, essa pessoa tem um grande mar à sua frente, e eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, no lugar do medo, que haja ousadia, no lugar da incredulidade, que haja fé, e que este mar se abra para a glória do Teu nome e para a alegria do Teu povo. Assim eu oro, te agradecendo, abençoando essa vida agora, em nome de Jesus. Amém.